Este centro foi criado, este Centro de Estudos Georgianos foi criado, como já aqui foi abundantemente dito, há 25 anos. Teve como primeiro presidente o padre João Francisco Maia, pessoa que eu considero inesquecível, era um homem, uma figura rara. Infelizmente faleceu prematuramente. E daí em diante o Centro de Estudos Georgianos tem estado entregue a Isabel Cadete Novaes, que é uma espécie de formiga operária incansável, como ficou abundantemente documentado por esta exposição um pouco aos soluços que nós vimos e que nos deu uma indicação do muito que o centro tem feito. O que é este Centro de Estudos Regianos? O que é isto? Este Centro de Estudos Regianos é uma máquina de guerra, é uma tremenda máquina de guerra. E que tipo de guerra é que este centro faz? É a guerra contra o esquecimento. O esquecimento é aquilo que mais atormenta os escritores, e não só os escritores, no fundo atormenta-nos a todos nós temos este fantasma de irmos desaparecer da memória das pessoas, irmos ser reduzidos a nada. Havia alguém que dizia que o esquecimento é maior do que a morte, porque termina aquilo que a morte começou. A morte é só um princípio, mas a verdadeira morte vem pelo esquecimento. Portanto, os escritores, de uma maneira geral, temem o esquecimento e temem-no com razão, porque há enormes escritores, e para falar agora só da nossa paróquia literária Lusíada, acho que grandes escritores portugueses que hoje nunca são mencionados, quando se pergunta constantemente a uma notoriedade, seja de que campo for, se o senhor gosta de poesia, então quais são os seus poetas preferidos? A poesia para eles começou com a Sofia de Melbrenner para cá. Para trás não há nada. Eu nunca ouço um desses grandes senhores, político, advogado, médico, professor universitário, citar o Camões. O Camões não existe. O Garrett não existe. O Antero não existe. O Régio não existe. O Afonso Duarte não existe. O próprio Mário de Sá Carneiro também rarissimamente é citado. Portanto, há razão para os escritores temerem o futuro. E porque mesmo nos casos em que a obra é salvaguardada, há casos em que o autor da obra desaparece. Ninguém sabe hoje quem foi o Homero, quem foi o autor da Ilíada e da Odisseia. Ninguém sabe muito bem, ao certo, quem foi o Shakespeare. Quer dizer, o Shakespeare diz que era um senhor que se chamava Shakespeare, mas que não era ele, não é? O próprio Flaubert, em tempos mais remotos, o grande Flaubert, que o Régio tanto admirava, o Flaubert que deixou uma obra relativamente pouco vasta de ficção, porque ele era um perfeccionista, levava 5 anos a escrever um romance, mas deixou-nos uma coisa, talvez, na minha opinião pessoal, mais vital, mais suculenta, mais sedutora do que a própria ficção. Foi a correspondência dele. Ele era um correspondente ideal, era um indivíduo desbocado. Ele correspondia-se com grandes escritores da sua época, que eram seus grandes amigos, franceses e outros. Ele era um grande amigo do grande escritor russo, Ivan Turgenev, por exemplo. Saiu da Rússia, veio viver para a França. Mas o Flaubert, na correspondência, que é enorme, atualmente, eu tenho-a toda, são 5 volumes da Biblioteca de La Pléiade, em papel bíblia, são milhares e milhares de páginas. E, numa dessas cartas que o Flaubert escreve, eu peço desculpa de citar isto, porque o Flaubert era muito desbocado a escrever aos amigos, usava muitas vezes palavrões com muito gosto e sabia-lhe bem utilizá-los. E ele, numa das cartas a um escritor amigo, quando já estava perto da morte, ele estava já no leito de morte,
e tinha este fantasma do esquecimento. E então dizia ele ao amigo: eu morro para aqui como um cão, mas a puta da Bovary vai viver eternamente. Era a ciumeira que eu tinha de uma personagem criada por ele e viver, e ele não. O que acontece? Mas há uns casos, quem foi ou quem foram os autores das Mil e Uma Noites, ninguém sabe. Sabemos todos quem foram os coordenadores, os grandes tradutores franceses, o Darlan e o Marjus, mas quem escreveu não se sabe. Portanto, há este fantasma do esquecimento. E realmente nós não devemos ter ilusões e pensar que um escritor, só porque é grande, vai durar para além da morte. Não vai, pode não ir. A posteridade não é nem mais inteligente nem mais generosa do que a contemporaneidade. A generosidade é frequentemente muito estúpida. Alguns salvam-se, como o Stendhal, que foi desprezado pelos contemporâneos, com exceção do Balzac, que escreveu um admirável e longo artigo na revista do País, e ele apostava no futuro e ganhou. Mas isso é uma lotaria de que a taluda saia muito poucos. Este fantasma do esquecimento tem produzido imensas declarações de escritores que mostram como esse fantasma do esquecimento os atormenta. Há um que diz mesmo isto: não consigo esquecer-me do esquecimento dos esquecidos. Atormentava, não é? E eu acho que a melhor luta para o esquecimento é criar estas máquinas de guerra contra o esquecimento, como o Centro de Estudos Regianos, e regar constantemente o jardim regiano. Não sei se vocês viram um filme extraordinário, devem ter visto, do Pedro Almodóvar, chamado Fala com Ela. É um enfermeiro que se apaixona por uma rapariga que entra em coma, e ele então está o tempo todo a falar com ela para a manter viva, para não a deixar escapar-se definitivamente para a morte. Fala com ela. É isso que nós temos que fazer com os escritores. Não é falar deles, é falar com eles. O José Simran, há bocadinho, citou aqui, salve, foi o seu verbete número 5. Ele recomenda que se pergunte a Régio o que é necessário para darmos o golpe de asa. Pergunte-se a Régio, falemos com o Régio, interpelemos o Régio. Ele não está morto, nós não o deixamos morrer porque falamos com ele constantemente. Eu acho que é realmente isso que é importante, não é? Um grande escritor que é pouco conhecido, pouco falado, embora tenha ganho o Prémio Nobel em 1981, que era um judeu sefardita, Elias Canetti, que é sobretudo conhecido por um livro dele sobre a massa e o poder, mas tem também alguns romances que praticamente ninguém lê, e tem um livro notável chamado A Língua Absolvida. O Elias Canetti diz esta coisa que eu acho de uma profundidade extraordinária. Diz ele: tudo aquilo que esquecemos pede-nos ajuda em sonhos. É verdade, todos nós temos essa experiência. Um amor antigo que desleitamos, uma amizade que maltratamos, um livro que não escrevemos, um sítio que não visitamos, ou que visitamos e esquecemos. Isso acaba por nos aparecer em sonhos a pedir ajuda, que a gente se lembre de tudo isso. O Elias Canetti, que era um autêntico judeu errante, ele nasceu na Bulgária, era cidadão búlgaro e também cidadão britânico, escrevia em alemão e morreu em Zurique, que é na Suíça. Quer dizer, não podia ser um caso de judeu mais errante do que ele. Mas mesmo não se podendo atingir a perfeição, que é segurar para todo o sempre um grande nome, o mais próximo que nós podemos conseguir será que o esquecimento venha devagar. O grande poeta brasileiro Mário Quintana, que é um belíssimo poeta e um notável escritor, eu li quando, na altura em
ainda estava a tentear as minhas leituras de francês e não me atrevia a ler o Marcel Proust em francês. Li o primeiro volume de Côté de Chasselouane numa tradução do Mário Quintana, que é uma tradução admirável, é um grande tradutor. E o Mário Quintana diz esta coisa extraordinária: se me esqueceres só uma coisa, esquece-me bem devagarinho. Portanto, se o Centro de Estudos Rangelianos não conseguir segurar o Régio para todo sempre, consiga pelo menos isto, que eu seja esquecido muito devagarinho, para que em nossa contemporaneidade isso não aconteça. Eu podia aqui dar-vos vários exemplos de declarações feitas por escritores ao longo do tempo. Por exemplo, a grande Jorge Sand, de que o Flaubert era grande amigo e admirador, que era uma mulher que vestia calças, como os homens naquele tempo, no século XIX, isso não era vulgar. Ela diz isto que realmente é muito verdadeiro, que tem que ver com aquele fulano que dizia que o esquecimento é maior do que a morte, porque termina o que a morte começou. A Jorge Sand dizia isto: o esquecimento é o verdadeiro sudário dos mortos. O esquecimento mata muito mais e mais eficientemente do que a morte. Porque a morte pode não matar definitivamente a pessoa na memória dos outros, mas o esquecimento mata com certeza. Portanto, eu suponho que já justifiquei plenamente o ter chamado uma máquina de guerra ao Centro de Estudos Rangianos, porque o Centro de Estudos Rangianos dá combate ao maior inimigo, que é o esquecimento. E eu desejo que este combate continue e que nunca mais cesse. Eu vou terminar com um soneto que escrevi de propósito para esta sessão e que é dedicado, por razões óbvias, ao Centro de Estudos Rangianos. Chama-se Perpetuar um Grande Escritor ao Centro de Estudos Rangianos. Celebrar quem foi um grande escritor é apenas lembrar e agradecer o prazer que nos deu o seu fulgor, o seu facho na escuridão a arder, para, com muita dor, nos ensinar a sedução que existe nos abismos e também como saber procurar a verdade fora dos catecismos. A grandeza sempre inquietou e não poucas vezes dela afastou os que mais sabiam preservá-la. Por isso, às vezes, o futuro cala grandes vozes que já se ouviram e tão fundamente repercutiram.